Olá pessoal, estamos de volta, no nosso terceiro encontro e hoje vamos estudar o que? Aula 5 e 6 do livro base de vocês, Inicialmente vamos começar falando do princípio contratual da boa-fé. Esse princípio contratual também é extremamente importante, só lembrando a vocês os princípios anteriores que falamos, tá? Todos eles têm que andar lado a lado. Lembrem que um princípio ele não exclui o outro princípio. O que é que o princípio da boa-fé ele fala? No princípio da boa-fé, vamos ter que analisar dois artigos do Código Civil extremamente importantes para entender. Vamos ao primeiro artigo, que é o artigo 113 do Código Civil. O que é que o artigo 113 fala? Que os negócios jurídicos eles devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar e da sua celebração. O que é isso? Toda vez que eu celebrar um contrato, eu tenho que interpretar esse contrato de acordo com a boa-fé. Toda vez que um juiz for analisar um pedido de uma parte ou que a gente estiver analisando um contrato, sempre a boa-fé ela é o quê? Presumida. Sempre eu vou presumir a boa-fé, tá? A pessoa que alega má-fé, a pessoa que diz que a outra pessoa celebrou o contrato e colocou uma cláusula de má-fé apenas para prejudicar o outro, ela tem que provar. Lembrem sempre disso, tá? Sempre a boa-fé é presumida e aquela pessoa que alega a má-fé, ela tem que provar aquela má-fé. E eu vou sempre analisar o contrato de acordo com o quê? Além da boa-fé de forma geral, dos usos e costumes daquela localidade. Porque dependendo da localidade, as pessoas agem de maneiras diferentes, celebram contratos de maneiras diferentes. O outro artigo que a gente tem que analisar importante do princípio da boa-fé é o artigo 422 do Código Civil. O que é que o artigo 422 fala? E esse aí também é extremamente importante entender. Os contratantes, eles são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, ou seja, como em sua celebração, os princípios da probidade e boa-fé. O que é agir com probidade? É agir com honestidade. Muitos doutrinadores, eles nem fazem essa divergência entre honestidade e probidade e boa-fé, Então, traduz-se como sinônimos os dois, mas os dois significam agir com honestidade. Vamos entender agora, a gente tem duas situações do princípio da boa-fé, A gente tem a boa-fé subjetiva e temos a boa-fé objetiva. Então, a gente tem que saber primeiro a diferenciação entre as duas e saber qual das duas é adotada pelo nosso Código Civil. A boa-fé subjetiva, tudo que fala em subjetividade diz respeito ao sujeito. O que é isso, boa-fé subjetiva? A boa-fé subjetiva é uma regra de interpretação, é um conhecimento ou uma ignorância da parte que está interpretando aquele contrato. Então, como é que se interpretava isso? Eu estou analisando um contrato, eu estou analisando uma cláusula contratual, eu estou celebrando um contrato e eu entendo que aquilo ali, eu estou agindo de boa fé. Eu entendo que se colocar aquela cláusula no contrato, eu estou fazendo uma coisa correta, tá? Quando na verdade ela não é. Antigamente, isso daí ele era levado em conta no código anterior, que era o código de 1916. Como assim? Vamos dar um exemplo. Se a pessoa colocava uma cláusula no contrato e aquela cláusula realmente era uma cláusula ilícita naquele contrato, mas a parte entendia na cabeça dela, no íntimo dela, tá? A regra de interpretação dela, que aquilo ali estava correto, o juiz levava aquilo em consideração. Agora, o que é a boa-fé objetiva? Que é a atual boa-fé, que é ela que é analisada no nosso Código Civil hoje. A boa-fé objetiva ela é uma regra de conduta. É o dever que eu tenho de informar a outra parte e o respeito que eu tenho que ter com aquele meu outro contratante. Não interessa se aquilo que está ali que eu acho que ele é certo ou se eu acho que ele é errado. Não interessa. Todo mundo tem que saber, como a gente fala no direito, é análise o quê? De homem médio. Analisar de uma forma geral se aquilo ali é certo ou se aquilo ali é errado.
Cuidado que o que é certo para mim pode ser errado para um de vocês. O que é certo para vocês pode ser errado para mim. Não é sobre isso que a gente está falando. Por isso que hoje não se leva mais em conta a boa-fé subjetiva. Não interessa mais o que eu acho e o que você acha. Interessa o que é certo e o que é errado dentro de uma celebração contratual, tá? Então, lembrem sempre disso, a boa-fé objetiva é a regra de conduta, como eu vou conduzir aquele contrato, é o dever que eu tenho de informar as partes o correto. Vamos dar um exemplo prático aí no dia a dia de vocês. Eu vou vender um imóvel na planta. Eu vou fazer o quê? Informar que aquele imóvel ele tem tantos metros quadrados, vamos dizer que tem 100 metros quadrados, que ele vai ter 3 quartos, que ele vai ter 2 suítes, que ele vai ter uma sala, a metragem daquilo ali, a localização, tudo que está especificado naquele contrato. E aí quando eu vou entregar aquele imóvel, o imóvel é totalmente diferente daquilo que foi pactuado. Ou seja, eu não agi com boa fé, tá? Continuando aí agora a nossa aula 6 no material de vocês, a gente encerra princípios e começa com os requisitos e validade dos contratos. O que são requisitos e validade dos contratos? Para eu ter uma relação contratual, tem alguns requisitos vão ter que existir para que o contrato ele tenha validade, ou seja, para que ele seja válido e ele produza efeitos no meio jurídico. Que requisitos são esses? Primeiro deles, a pessoa tem que ser capaz, o agente tem que ser capaz, né? Então, quer ter capacidade? Capacidade plena, acima dos 18 anos, e quem não for capaz, não é que ele seja proibido de celebrar um contrato. Ele pode celebrar um contrato desde que ele esteja o quê? Assistido ou representado pela outra parte, tá? Além do agente capaz, a gente tem um outro requisito importantíssimo que a gente já comentou aqui, e esse é muito fácil de identificar. O objeto do contrato, ele tem que ser o quê? Lícito, tá? Então, a pessoa tem que ser capaz e o objeto tem que ser lícito. Objetos ilícitos, o contrato ele não tem validade. Outra coisa, o objeto, além de lícito, ele tem que ser o quê? Possível, determinado ou determinável. Vamos lá. Objeto possível. Eu posso encontrar com a parte hoje, como corretora de imóveis, eu vou lhe entregar o imóvel que está na planta em 24 horas. É possível esse contrato? Claro que não. É impossível você celebrar um contrato em que você vai entregar um imóvel que está no terreno em 24 horas. Logo, esse contrato não vai ter validade nenhuma, tá? Tem uma curiosidadezinha que se vocês quiserem dar uma olhadinha, quem tiver interesse na internet, que é uma situação típica de um objeto impossível, né? Tem um site na internet que ele vende estrelas. Coloquem lá um site de pesquisa e ele tá lá, vendo estrelas. A pessoa vai, compra a estrela e recebe em casa um certificadozinho dizendo que uma daquelas estrelas que está no céu, né, acreditem, pertence a um de vocês, né? Esse contrato não tem validade nenhuma e tem muita gente que compra essas estrelas, tá? Então isso aí é um caso típico de um objeto que é impossível. Outro requisito agora, objeto determinado e o objeto determinável. O que é o objeto determinado? O objeto determinado é aquele que, na hora que eu celebro o contrato, naquele momento da celebração do contrato, eu já sei sobre o que eu estou pactuando. Eu já sei que naquele momento que eu celebro o contrato, o que é que eu vou receber quando aquele contrato se encerrar. Então, vamos dar um exemplo de novo, voltando aí à realidade de vocês. Um imóvel. Contratei, celebrei um contrato do imóvel de uma construtora X e ela fez aquele imóvel lá dizendo que vai vender o imóvel com a metragem tal, que vai ter isso, aquilo no imóvel. Então, na hora de eu entregar, quando eu celebro o contrato, está lá determinado todas as características daquele contrato, tá? Só que o determinável, ele também é possível, tá? Vamos dizer que eu vou celebrar um contrato com Carlos. Vamos dizer que Carlos ele vende laranjas numa fazenda dele, tá? Ele é um produtor de laranjas, eu tenho um supermercado e eu celebro um contrato com ele que eu quero a próxima safra da laranja dele. A próxima safra da laranja, eu sou capaz, tudo correto. O objeto é lícito, a laranja é lícita, tá? É possível laranjas? É um objeto possível.
Agora, ele não está determinado. Por que ele está determinável? Porque é a safra da laranja. Isso quer dizer o quê? Que ele pode colher 10 laranjas, 100 laranjas, 1000 laranjas ou não colher nenhuma laranja, tá? Então, não está especificado no contrato tudo certinho como é que vai acontecer. O agente é capaz, o objeto é lícito, está lá prescrito em lei que eu posso celebrar contrato dessa maneira, só que ele é determinável. Tem validade esse contrato? Tem, perfeitamente, tá? E o último requisito é a forma que tem que estar prescrita ou defesa em lei, ou não defesa em lei, na verdade, tá? O que é forma prescrita em lei? Tem que estar lá na lei dizendo como é que eu tenho que celebrar aquele contrato. Isso já está escrito na lei. Aquele exemplozinho que a gente viu da realidade de vocês aí, que é extremamente importante. Compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Eu tenho que fazer o quê? Registrar no cartório de registro de imóveis. Ou seja, forma que está prescrita em lei. E ainda ele fala o quê? Da forma não defesa. O que é não defesa? Defesa significa não proibido por lei, tá? Como a gente está falando de contratos privados, tudo que não é proibido, ele está permitido. Então, se não está dando uma proibição na lei ou não está especificando como é que deve ser, eu posso celebrar da maneira que eu quiser, tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso terceiro encontro, né? Terminamos a parte de princípios contratuais, fechando com o princípio da boa-fé e analisamos os requisitos de validade e eficácia de um contrato, tá? Só recapitulando esses requisitos, para que o contrato tenha validade, tem que ter um agente capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. E a forma tem que estar prescrita em lei ou não ser proibida por lei, tá bom? Então vamos encerrar aqui hoje esse nosso encontro. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos! Oi pessoal, voltei para falar para vocês sobre aquele site que eu comentei em relação à compra e venda de estrelas, que é o objeto impossível. Dê uma olhadinha nesse site aqui, tem um link aqui para vocês analisarem, tá? Bons estudos!